Chegamos ao dia 23 do nosso propósito e o tema de hoje é Como Crescemos. Vamos ao vídeo? Hoje, ao olharmos o capítulo 23 do Uma Vida com Propósitos, vamos olhar como crescemos. Veja, o crescimento não é simplesmente automático. Você pode ficar mais velho sem crescer. Sabe, muitas pessoas de idade ainda são imaturas espiritualmente ou emocionalmente. Ficar velho não necessariamente implica em automaticamente ficar mais maduro. É uma escolha. É intencional, é um processo, leva tempo, requer certos hábitos de vida que têm que ser desenvolvidos na sua vida. Agora, infelizmente, muitos cristãos não conhecem esses princípios. Então, nesse capítulo, vamos ver que algumas das coisas que acontecem têm que acontecer também na sua vida para que você cresça. A mais importante é mudar a maneira como você pensa. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a forma como você muda a sua vida é mudar como você pensa. Siga o meu pensamento. A maneira como você pensa determina a maneira como você sente. E a maneira como você sente determina a maneira como você age. Se eu estou agindo de maneira depressiva, é porque eu me sinto depressivo. E se estou me sentindo depressivo é porque eu estou tendo pensamentos depressivos. Isso é uma escolha. Você pode sempre escolher a maneira como se sente, mas você não pode escolher a maneira como age. Você sempre pode controlar seus atos e aquilo que te atrai, mas você não pode controlar seus pensamentos. Isso é uma boa notícia porque são seus pensamentos que controlam suas emoções. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu fui disciplinado algumas vezes por ter desobedecido. E meu pai me dizia, pare de chorar, Rick. Estou tentando, pai, estou tentando. Mas você não pode forçar um sentimento. Agora, você pode mudar uma atitude. Então, se você quer mudar a forma como você está agindo, e se você quer mudar a forma como você está sentindo, você deve mudar a forma de pensar. Seja transformado pela renovação da sua mente. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4:14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo que se torna semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venha, seja meu discípulo, Jesus disse. E então, Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo o que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais em sua vida que os comportamentos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com quem você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que a vida santa e piedosa devemos viver. A parte de Deus e a nossa parte torna-se semelhante a Cristo. E é o resultado das escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus.
O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra, não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida, e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Por trás de tudo o que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença, e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso há milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando numa lancha, em um lago, com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta em rumo para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção no barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentirá constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a arrumar para leste conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz, vou me esforçar para comer menos, para fazer exercício, deixar de me atrasar e ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode até produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são, por natureza, egoístas. Só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não somente em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo contribui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de outras doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé.
E nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não somente em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito, por isso não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Dia 23, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Pergunta para meditar: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Anote sua resposta, medite, viva o dia de hoje. Te vejo no próximo vídeo.